Eu tava sentada lá no fundo do salão, quietinha, quando a noiva levantou a taça e falou no microfone. Eu salvei ele daquela mulher destruída. Todo mundo riu. Riram de verdade. Alguns brindaram, outros só balançaram a cabeça sorrindo, como se ela tivesse contado a melhor piada da festa. Senti meu rosto esquentar. Não era vergonha, era aquele calor das lembranças voltando todas de uma vez. Meu estômago virou, mas fiquei ali sentada. Não chorei. Não tremi. Aí, no meio da luz e do barulho, uma garçonete andou devagar até o centro da sala. Parecia que ela estava andando na água. Chegou perto da mesa principal, bem na frente de todo mundo, tirou o boné e olhou direto para a noiva. Disse com firmeza: "Sou filha dele. E tenho uma coisa para falar." O riso parou. O rosto da noiva empalideceu. A boca dela ficou aberta, mas nenhuma palavra saiu. Silêncio total. Foi ali que tudo começou a mudar. Sabe aquela sensação de que você não devia estar em algum lugar? Aquela angústia no peito dizendo: "Vai embora." Era eu, sentada no carro, do lado de fora do Ridgewood Grand Hotel, segurando um convite de casamento chique com dourado. Minhas mãos tremiam. Recebi aquele convite pelo correio há um mês. Sem remetente. Só meu nome escrito com uma letra bonita, Amara Lane. Quase joguei fora. Quem manda convite de casamento pro ex-noivo pra mulher que ele abandonou? No começo achei que fosse engano. Depois pensei que podia ser uma tentativa de paz, ou até um teste. Mas no fundo eu sabia. Era um recado. Uma forma de deixar claro que Gavin Hay, o homem com quem vivi 6 anos, estava me apagando de vez. Não via ele fazia 3 anos, desde a noite em que saiu do nosso AP. Foi logo depois que perdi o bebê. Ele nem olhou para trás. Só disse que não aguentava mais tanta tristeza. Arrumou uma mala, deixou um bilhete e sumiu. Mas ele não foi embora só de mim. Ele também largou a Laia, a filha dele, de uma outra mulher que tinha ido embora antes de eu conhecê-lo. Ela tinha 5 anos quando veio morar com a gente. No momento que ela segurou minha mão e me chamou de mamãe, eu deixei de ser só a mulher do Gavin. Me tornei mãe dela. E quando Gavin foi embora, Laia ficou. Por escolha dela. Foram meses duros. Me sentia vazia. Acordar era como arrastar o corpo pelo chão. O silêncio dentro de casa doía. Cada canto trazia a lembrança de uma família que nem teve tempo de ser. Teve dias em que eu nem conseguia atender o telefone. Me afastei dos amigos. Evitava até o espelho. Mas mesmo assim, eu fazia o lanche da Laia. Trançava o cabelo dela. Ajudava nas provas de ortografia tentando esconder as lágrimas. Uma noite, eu estava sentada no chão do banheiro, tremendo depois de mais uma ligação de cobrador. Laia bateu na porta. Tinha só 10 anos. Mal chegava na minha cintura. Ela entrou, sentou do meu lado e me deu um sanduíche de pasta de amendoim. "Você esqueceu de comer", ela falou. Naquele momento eu percebi que não estava sozinha. Se ela não desistiu de mim, eu também não podia desistir. Levei 2 anos de terapia, bicos, noites lendo livros de autoajuda, para voltar a me sentir viva. Aos poucos fui me reencontrando. Voltei a desenhar, sites, logos, o que aparecesse como Freela. Nos mudamos para um lugar menor, perto da escola da Laia. E até voltei a rir, de verdade, daquele riso que vem da barriga. Quando o convite chegou, deixei Dias em cima da mesa. Laia que pegou e leu em voz alta. A voz dela não tremeu. "Você devia ir", ela disse. "Não por ele. Pra você?" Perguntei, cansada. "Não, mãe", ela respondeu, firme. "Não é pra você ver ele começando uma nova vida com alguém mais bonita, mais rica, é pra ele ver o que perdeu." Olhei pra ela com seus 16 anos, tão madura, mais do que eu era nessa idade. E aí entendi que ela não estava falando só do Gavin. Ela estava falando de mim. Eu ainda me via como a mulher quebrada que ele deixou pra trás. Mas ela via força em mim. Então eu disse, sim. O tio Joe, que me ajudou a crescer depois que minha mãe morreu, se ofereceu para levar a gente. Ele nunca gostou do Gavin. Dizia que o sorriso dele era falso e o olhar, vazio. Pedi para ele sentar comigo na última fileira. Eu não queria chamar atenção. Não queria que me vissem ali. Eu achei que seria só um momento desconfortável, alguns cochichos, talvez uns olhares atravessados. Mas o que eu não esperava era aquilo, uma humilhação montada, envolta em renda branca e lustres dourados. Mas calma, antes do microfone ser pego, antes dos brindes e das mentiras derramadas como champanhe, eu tava lá, parada naquele salão. Olhei pro homem que eu amei por tantos anos, e percebi uma coisa que eu nunca tinha dito em voz alta até aquele dia. Ele não me quebrou, ele só deixou os pedaços espalhados. E eu me reconstruí sem ele. O casamento parecia um show montado por alguém que precisava provar que tinha uma vida perfeita. Lustres de cristal como lágrimas pendiam do teto.
O corredor cheio de orquídeas brancas importadas. Guardanapos com monograma. Até o quarteto de cordas tocava com uma arrogância elegante. Fiquei parada na porta por tempo demais, tentando controlar a respiração. Até a Laia já tinha ido pra cozinha, pro turno dela no buffet. Ela jurou que não tava ali pra me vigiar, mas eu sabia. Ela não tava lá só pra servir canapés. Ela tava lá pra me proteger. Do jeitinho silencioso e corajoso que ela sempre foi. Vi o tio Joe lá no fundo. Ele já tava sentado. Me deu um aceno leve, como quem diz, você tá indo bem mesmo que pareça difícil. Sentei ao lado dele, juntei as mãos no colo e tentei não olhar pro altar. Mas acabei olhando. Lá estava ele. Gavin. Quase igual. Os ombros largos, aquele sorrisinho treinado. Apertava a mão de alguém que segurava uma garrafa de uísque. Quem não o conhecia pensaria que ele era carismático. Mas eu sabia. Sabia do silêncio escondido atrás daquele sorriso. Do jeito que ele usava charme como escudo. Eu lembrei de como ele foi na noite em que me deixou. Olhar vazio, sem uma palavra, sem nem olhar para trás. E aí eu vi ela. Serena. Toda serena mesmo, com véu de seda branca, cabelo loiro brilhando, risada alta demais. Ela se inclinava pro Gavin como se estivesse numa capa de revista. Cada gesto dizia: olha o que eu tenho. Olha o que ela nunca foi. Eles trocaram votos debaixo de um arco gigante de flores. A voz de Gavin não falhou nenhuma vez. Eu mantive a cabeça baixa, mordendo por dentro da bochecha, só para continuar ali. A multidão aplaudiu quando eles se beijaram. Serena virou para todos, radiante, como se tivesse acabado de vencer alguma coisa. A recepção começou. Copos tilintando, garçons andando de um lado pro outro, pessoas rindo, fofocando, elogiando os vestidos. Eu fiquei sentada em silêncio, bebendo água, tentando me manter presente. Laia passou uma vez com uma bandeja de brusquetas. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela piscou. Tá bem? É, tio Joe sussurrou. Ainda respirando, eu respondi. Aí começaram os brindes. O padrinho, a dama de honra, um primo, as mesmas histórias de sempre. Como Gavin era um cara legal. Como a Serena fez ele virar um homem melhor. Eu quase consegui ignorar, até ouvir a voz dela. Quero dizer algo. Era a Serena, parada na mesa principal com uma taça de champanhe na mão. Os olhos brilhavam sob as luzes, mas tinha algo mais, algo afiado ali. Ela não olhou pro Gavin. Ela olhou para mim, e disse: quando conheci o Gavin, ele era um bom homem, mas estava ferido, machucado por uma mulher que não soube amar ele do jeito certo. Uma mulher tão quebrada que não enxergava a sorte que tinha. Na hora, meu corpo travou. Minha pele parecia queimar e congelar ao mesmo tempo. As palavras dela me atingiram como um tapa no meio de um lugar silencioso. Ela quase destruiu ele, Serena disse, com uma risadinha leve que me deu náuseas. Mas eu salvei ele. Eu curei ele. E hoje, ele finalmente tá onde sempre deveria estar. As pessoas riram, brindaram, copos tilintando, teve até aplauso. O tio Joe murmurou alguma coisa baixinho, mas eu nem consegui entender. Eu tava imóvel. Tudo em mim gritava para levantar, para falar alguma coisa, até para gritar. Mas eu não gritei. Eu só encarei ela. Aquela mulher que não fazia ideia do que foi segurar a mão do Gavin enquanto ele chorava por ter perdido a guarda da Laia. Que nunca viu as manhãs em que eu acordava cedo para escrever as cartas de emprego para ele. Que nunca soube da foto do ultrassom que eu escondi no fundo da gaveta, aquela que eu nunca tive coragem de colocar numa moldura. Ela não salvou ele. Ela só apareceu depois que ele já tinha fugido. E foi aí que eu vi um movimento perto da cozinha. Uma das garçonetes parou. Ela estava olhando direto para Serena. Mandíbula travada. Mãos fechadas com força. Era a Laia. Ela deu um passo à frente. Tava tremendo, mas decidida. Começou a andar pelo salão, entre as mesas e as taças tilintando, até chegar perto do microfone. Eu vi os ombros dela subindo e descendo. Ela tirou o boné de garçonete, segurou na mão e com uma voz mais forte do que eu já tinha escutado dela, disse: eu sou filha dele. E eu tenho algo para dizer. A sala inteira ficou muda. Naquele momento, eu soube que a noite estava longe de acabar. E sou filha dele. E eu tenho algo para dizer. A voz da Laia cortou o salão como vidro rachando. Todo mundo congelou. Cada taça parou no ar. Conversas cortadas no meio. O silêncio era pesado, estranho, cheio de eletricidade no ar. As pessoas começaram a virar nas cadeiras. Serena parou de sorrir com a mão ainda segurando a taça. Gavin virou devagar na cadeira, olhando para a menina de avental preto e camisa branca que acabava de desmanchar toda a mentira da noite. Laia estava ali, ao lado da pista de dança. O boné nas mãos, os cachos soltos do coque, o peito subindo e descendo como se respirar doía.
Ela não é só a mulher que você tá zombando, Laia disse, com a voz vacilando, ela é a mulher que me criou. Serena piscou, confusa. Espera, o quê? Eu sou filha do Gavin, Laia repetiu, de antes de ele conhecer você. De antes de ele fugir. De antes dele fingir que a gente nem existia. O ar mudou. Alguém engasgou. Um primo do Gavin abaixou o celular, como se nem soubesse se devia continuar filmando. Laia deu mais um passo. Ela não estava lendo nada. Não era ensaiado. Mas era real. E doía. Ele foi embora quando eu tinha 11 anos. Não foi só minha mãe. Ele me deixou também. Não ligou. Não escreveu. Só sumiu. E você quer chamar ela de quebrada? Ela disse, encarando Serena. Eu vi ela trabalhar em 2 empregos pra gente conseguir comer. Vi ela chorar em silêncio pra eu não ouvir. E quando me perguntavam onde meu pai estava, eu dizia que ele viajava a trabalho. Porque doía demais dizer que ele escolheu não nos amar. Alguém perto da frente cobriu a boca. Um garçom parou no meio do caminho. O ar ficou parado. E aí Gavin finalmente falou. A voz baixa com cuidado. Lia, agora você lembra do meu nome? Ela cortou. Quando eu te mandava cartão de aniversário, voltava lacrado. Quando te escrevi dizendo que sentia sua falta, você nem respondeu. Nem me bloqueou. Você só me ignorou. E agora você deixa essa mulher falar da minha mãe como se ela fosse nada. Gavin olhou pra mim. E pela primeira vez, a expressão dele quebrou. Mas eu não senti pena. Nem raiva. Nem vingança. Eu senti clareza. Eu nunca fui quem devia sentir vergonha. Ela não te quebrou, Laia continuou, a voz tremendo mas ficando mais forte. Você que se destruiu. E depois tentou enterrar a gente como se a gente não existisse. Serena olhou ao redor, procurando apoio. Mas não achou nenhum. Ela virou pro Gavin. E isso é verdade? Ele não respondeu. Só ficou encarando a filha, como se ela fosse uma estranha que invadiu a festa com a última chance de verdade. Laia veio andando até mim. Cada passo dela fazia meu peito bater mais forte. Ela pegou minha mão. Eu levantei. Enlacei meus dedos nos dela. E só nesse toque, algo dentro de mim acordou. Não era mágoa. Nem rancor. Era força. Laia não foi lá pra brigar. Ela foi porque eu pedi. Porque eu precisava que ela visse com os próprios olhos. Eu não precisava mais me esconder. Ela virou pra Serena firme. Ela não precisa ser convidada pra pertencer. E ninguém aqui pode mudar nossa história só pra ela parecer mais bonita. A sala inteira prendeu a respiração. A mão de Serena tremia, apertando a taça. Isso é loucura, ela murmurou. Ela só quer arruinar meu casamento. Laia levantou o queixo e encarou ela. Você arruinou quando construiu tudo em cima de mentiras. E então ela se virou. E me puxou junto. As pessoas abriram espaço. Sussurros se espalharam no ar como fumaça. Ninguém tentou nos parar. Ninguém ousou. Atrás da gente Gavin gritou uma vez. E Lila. Mas Laia nem olhou para trás. Lá fora, o ar estava gelado. Mesmo assim, Laia soltou o ar com força, como se tivesse carregado aquela verdade a vida toda. Ela me olhou com os olhos cheios d'água, mas ainda assim sorrindo. Eu não ia deixar ela te humilhar, disse ela. Não depois de tudo. Você não precisava fazer isso, sussurrei. Precisava sim, ela respondeu firme. Você me salvou, era a minha vez de fazer isso por você. E foi aí que eu percebi. As histórias de amor mais fortes nem sempre são românticas. Algumas nascem no silêncio, na dor, na cura. Algumas surgem quando uma filha resolve proteger a mulher que sempre esteve lá por ela. A gente nem tinha chegado na metade do corredor quando alguém gritou, nervosa lá atrás. Espera! Era Serena. Ela veio atrás da gente, saindo do salão. Andava rápido, arrastando o vestido como se fosse um orgulho rasgado. Os cachos perfeitos dela balançavam, mas ela já não parecia tão perfeita. O rímel escorria, as mãos tremiam. Pela primeira vez, ela parecia humana, e com medo. Laia se virou primeiro. Eu fiquei parada, sem saber o que esperar. Você não pode fazer isso. Serena gritou. Não pode acabar com meu casamento assim. Laia levantou as sobrancelhas. Eu só falei a verdade. Isso poderia ter sido resolvido em particular, Serena disse. Você podia ter resolvido em particular, eu falei, dando um passo à frente. Mas você preferiu me transformar em vilã na frente de todo mundo. Serena olhou para os lados, perdida, procurando por alguma segurança. Eu nem sabia que ele tinha uma filha. Você perguntou para Laia? A interrompi. E ou só acreditou na história que te fazia se sentir melhor? Serena ficou em silêncio. E aí Gavin apareceu atrás dela. Paletó aberto, gravata solta. Ele estava diferente agora. Não frio. Só, exposto. Lila, ele disse com a voz baixa.
Eu nunca quis que isso acontecesse. Ela virou para ele devagar. O quê? Me ver nascer? Me abandonar? Ver outra pessoa me criar enquanto você sumia? Ele tremeu. Eu achei que tava te protegendo, murmurou. Você achou que sumir era proteger alguém? Ele olhou para mim. Foi o primeiro contato direto que tivemos a noite inteira. Eu tava quebrado, Amara, ele disse. Eu também tava, respondi. Mas eu fiquei. E essa frase mudou o ar entre a gente. Porque não importa quanto tempo passou, ou quantas desculpas ele tentou dar. Ele sabia que era verdade. Ele fugiu. Eu fiquei. Eu não posso mudar o passado, ele disse baixinho. Não, eu falei. Não pode. A voz da Laia quebrou o silêncio de novo. Sabe o que eu dizia pra mim mesma? Que você tinha morrido. Que algo tinha acontecido com você e por isso não voltou. Porque aceitar que você estava vivo e simplesmente não se importava. Era pior. Gavin tentou dizer algo, mas não saiu nada. Ele olhou pro chão, como se visse todas as escolhas erradas que fez. E aí, Laia deu um passo à frente. Não gritou, não chorou. Só olhou nos olhos dele e disse: Eu te perdoo. Ele levantou o rosto, assustado. Não por você, ela completou. Por mim. Porque carregar sua ausência cansa. E eu cansei. Ele engoliu seco e balançou a cabeça. Você é incrível, sabia? Ela deu um sorriso pequeno, triste. Eu sei. Ela me fez assim e apontou para mim. Aquele gesto simples falou mais alto que qualquer grito. Era verdade. Crua, limpa, sem vinho nem maquiagem. Era uma filha escolhendo a mãe, na frente do homem que tinha deixado as duas. Serena cruzou os braços e deu um passo para trás. E agora? Vocês vão simplesmente sair como se não tivessem estragado a noite? Laia inclinou a cabeça. Quem estragou a noite foi você, no momento em que tentou construir ela com mentiras. E eu disse: se você queria uma história perfeita, devia ter escolhido alguém que não tinha nada a esconder. A gente passou por eles e saiu. A noite lá fora estava larga, o céu fundo, nuvens como algodão. Começava a chuviscar, mas ninguém ligou. A tempestade de verdade a gente já tinha enfrentado. O tio Joe esperava perto do carro. Olhou pra gente, olhou pro Gavin parado na porta e balançou a cabeça devagar. Acho que isso que chamam de momento queda do microfone, ele disse. Laia riu. Eu ri junto. Não foi por raiva. Não foi forçado. Foi real. Naquele momento me senti leve. Não porque tudo tinha se resolvido, mas porque eu sabia quem eu era. Laia sabia quem ela era. E agora todo mundo também sabia. No dia seguinte começaram os burburinhos. Não nos jornais ou revistas, mas como tudo acontece hoje em dia. Vídeos no TikTok. Imagens do casamento postadas por alguém que nem se identificou. Começaram a aparecer vídeos curtos com o título: Garçonete cala a noiva com discurso épico. Eu nem assisti. Não precisava. Eu tinha vivido aquilo. Recebi mensagens de pessoas que eu não via há anos. Algumas pediram desculpas por terem sumido quando tudo desabou. Outras só disseram: você foi tão corajosa. Mas, para ser sincera, eu não me senti corajosa. Não de verdade. Não sob os olhares de todo mundo. Nem quando a Serena debochou de mim. Nem quando a Laia se levantou e falou a verdade. Naquele momento eu só me senti como alguém que finalmente parou de tentar se esconder. O Gavin nunca procurou. Nenhum telefonema. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Acho que ele sabia que já não tinha mais nada a dizer. A história dele foi contada no silêncio da ausência dele. E a gente terminou de ler esse capítulo. O nome da Serena apareceu nas fofocas por umas 2 semanas. Só o suficiente para todo mundo entender que ela virou a piada do próprio casamento. Ouvi dizer que ela saiu mais cedo da recepção e nem voltou para a viagem de lua de mel. Parece que ela se mudou um mês depois. Se eles terminaram ou ficaram juntos. Eu nem quis saber, porque essa história nunca foi sobre eles. Era sobre a gente. Eu e Laia. E o que a gente virou quando as pessoas que deviam nos proteger foram embora. Depois daquela noite, algo mudou dentro de casa. Foi sutil, mas muito forte. A Laia estava diferente. Mais firme e mais segura. Andava com a cabeça erguida, não pedia desculpas por estar ali. Teve uma noite que eu vi ela praticando um discurso no espelho. Não era por vaidade. Era treino. Era preparo. Ela me contou que estava pensando em criar um podcast para meninas que acham que não têm voz. E eu também comecei algo. Sempre tive medo de falar sobre o que aconteceu. Tenho uma certa vergonha em ser deixada. As pessoas olham para você como se fosse contagiosa. Como se sua dor fosse um aviso. Mas depois daquele casamento eu percebi uma coisa. Eu não era fraca porque eu quebrei. Eu era forte porque eu me reconstruí. Comecei a escrever de novo.
No começo, só anotações. Depois, textos mais longos. Mandei um para um blog sobre maternidade. E publicaram. Os comentários começaram a chegar. Mães, filhas, mulheres que eu nunca conheci. Todas diziam a mesma coisa. Obrigada por dizer o que eu nunca consegui dizer em voz alta. Isso virou um blog. Depois, um grupo pequeno de apoio. Meses depois, eu registrei uma ONG. The Second Thread. Um espaço para mulheres que estão se curando de abandono, divórcio, abuso emocional. A gente organiza rodas de conversa, oferece ajuda. E ajuda mulheres a escreverem suas histórias, no papel e na vida. Eu nunca imaginei que ia virar o que virou. Eu só queria criar um lugar onde o silêncio não fosse a única opção. Mas sabe qual foi a parte mais forte de tudo isso? Não foi a exposição, nem os elogios. Foi uma noite simples na cozinha. Era janeiro. Eu tava lavando a louça. Laia tava sentada no balcão, com o caderno no colo, balançando as pernas. Aí, do nada, ela olhou pra mim e disse: "Você sabia que eu costumava desejar que minha mãe verdadeira tivesse ficado?" Minhas mãos pararam dentro da pia. "Mas agora eu entendo." Ela continuou: "Talvez ela tenha ido embora, porque eu precisava encontrar você." Eu nem consegui responder. Só me virei, enxuguei as mãos e abracei ela. Abracei tão forte que acho que tirei o fôlego dela. Porque às vezes a vida não te dá a história que você achou que queria. Às vezes ela rasga páginas no meio do capítulo e te deixa sem saber o final. Mas às vezes, quando você luta, quando você ama com força, quando você fica, você ganha algo ainda melhor. Você ganha uma nova história. E o melhor, você não precisa da permissão de ninguém para começar a escrever. Se essa história te tocou, se te lembrou da sua força, ou do poder de alguém que ficou com você quando outros foram embora, tira um segundo e compartilha esse vídeo. Manda para alguém que precisa ouvir que estar quebrado não significa ser inútil, que ir embora não é o mesmo que ser forte. Ficar e curar, é. E se você já teve que se reconstruir? Se você já foi quem segurou os pedaços enquanto alguém deixava tudo cair, deixa um comentário. Conta sua história. Você nunca sabe quem vai ler e encontrar força nas suas palavras. E olha, se você quiser mais histórias reais que mexem com o coração, que lembram você de que não está sozinha, se inscreve no canal. Tem história nova toda semana. E todas elas são sobre isso. Resiliência, verdade e a beleza bagunçada de ser humano. Obrigada por assistir. E nunca se esqueça, você não precisa ser convidada pro conto de fadas de ninguém, quando já está escrevendo o seu. Coração Amarelo.